E aí, galera? Tudo na paz? Beleza? Como é que tá? Tá entregado o seu dia para Jesus hoje? Aí sim. E aí, Cat? Estamos aqui novamente? E aí, pessoal, mais um excelente dia aí para todo mundo. Vamos ter nossa conversa de sempre, né? Hoje nós estamos tomando um cafezinho aqui, mas por enquanto estamos tomando água, claro. Isso. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre network, né, Luizinho? Que você é um cara assim que é uma inspiração pra gente sobre networking, né? Eu e o Samuel, a gente sempre conversa sobre isso, falando sobre como você é uma pessoa assim, influente mesmo, e você vê que naturalmente as pessoas gostam de você. Eu queria saber, qual que é o segredo? Me conta. Então, gente, vamos lá. O que é o network hoje, né? Hoje que saiu, está muito falado em tal de network. Mas na realidade a gente faz network praticamente todos os dias da nossa vida. E o network começou no tempo dos nossos avós, bisavós, só que não era chamado network. Network nada mais é do que é uma rede de, de contatos que você tem, né? É uma rede de contatos que você vai fazendo ao longo da sua vida. E hoje o pessoal colocou o nome de network nisso aí. E o que a gente fala? A gente fala o seguinte, que eu venho fazendo network a minha vida toda, eu trabalhei com vendas, entendeu? E eu tenho muito assim conhecimento de várias áreas por causa disso. Eu já como eu passei por vendas, então eu conheci muita gente, eu andei muito em várias, tipo assim, como é que eu vou te explicar? Eu ia muito assim, desde da parte mais simples das fazendas até os grandes. Lele, como O sempre. Lelê, como sempre, tá aí, ó. Mas como aqui tudo é natural, vamos deixar aí. Até os grandes empresários em São Paulo, entendeu? Então Legal. eu tive a oportunidade de ver muitas culturas diferentes. E com isso eu aprendi bastante. Então, o legal é o seguinte, quando você for começar a fazer o seu network, você não ser aquela pessoa chata, sabe? Você não pode ultrapassar aquela barreira. E antes de você ir fazer o network, aquela pessoa que você deseja, você procura saber um pouquinho da vida dela, da história dela. Porque quando você tem uma informação sobre a pessoa que você vai procurar fazer o network, fica bem mais fácil a sua entrada com aquela pessoa. Entendeu, Entendi. Ken? Sim. Então, por exemplo, se ela gosta de corrida, de carro, ou se ela gosta de mexer com cavalo, ou se ela gosta, ela é mais puxada para o lado religioso, entendeu? Porque aí você tem assunto para chegar até ela. Isso que é Interessante. legal. Legal. Eu assisti um filme, não sei se você já viu esse filme. Eu fiquei, na verdade, muito relutante para assistir ele, porque o meu pai sempre falava que era o filme mais triste que ele assistiu na vida dele. Então eu fui muito relutante para assistir esse filme. Ele chama O Pianista. Não sei se você já ouviu falar. Já. Ele se passa, né, na época do Holocausto, né? E esse pianista, ele é um judeu. E só que assim, ao longo do tempo, né, que vai passando, cada vez mais vai piorando a vida dele, né, dele com a família dele. E assim, só que ele era um cara muito de fazer networking. Então ele fazia amizade com um, conversava com o outro. Acabou que esse network que ele fez salvou ele no final do filme. E é uma história real, né? Porque ele fez amizade com um soldado que era alemão, e esse soldado foi o que salvou ele no final. Mas o tempo todo você vê que ele é resgatado, ele é salvo de várias situações diferentes por causa desse network que ele Network que faz. ele faz. Do tanto que ele é influente, ele começa a conversar com um, ele faz amizade com o outro, aí tem uma hora que eles estão indo para que eles vão entrar dentro de um trem e que toda a família dele entra. E ele tava indo entrar também. E aí um dos soldados salva ele e fala assim: não, você não vai não, porque você não vai poder, não sei o quê. Porque o cara gostava dele como pianista. Aí deixa ele tocando o negócio e depois ele descobre que, na verdade, a família dele estava indo para ser morta. Então, assim, é um filme um pouco pesado, mas você vê que o Mas você vê quanto que o network ajudou a salvar ajudou vidas. a salvar ele, a vida A dele, no vida caso, deles. né? É muito interessante isso Muito daí. legal. E aí é o que eu falo para vocês. E hoje em dia, o que acontece? A gente, na realidade, seu cérebro ele faz você ficar numa zona de conforto. Então você está acostumado com aquelas pessoas que estão sempre ali do seu lado, né? Então você para de fazer naturalmente o network. Você se acomoda naquela posição que você está, né? É impressionante que a hora que você se obriga a fazer um network, você cria alternativas. Hoje em dia, eu acho que até você pagar para fazer um network diferente vale a pena, como investimento para você.
E a hora que você consegue subir a energia, subir as pessoas que estão do seu lado, você começa a ver que muita coisa começa a fluir na sua vida. Porque você abriu novas portas, conheceu novas pessoas, tá? Atingiu novos objetivos, entendeu? Então vem mais energias para você. Sim. E é muito legal isso acontecer. Inclusive, eu com a Ana fomos a São Paulo esses tempos, ia ter a Corrida da Vida lá no autódromo, e Legal. a gente participou, né? No começo a gente ficou assim, nossa, mas a gente vai ter que gastar para ir lá, né? Falei assim, não, mas a gente vai levar isso daí como aprendizado. E para a gente também estar fazendo um passeio diferente. E Sim. foi tão gratificante que você não imagina os contatos que a gente fez, como melhorou demais a vida da gente por dar espaço, entendeu? De quebrar essa barreira e falar, não, vamos gastar um pouquinho, vamos, mas a gente vai superar isso. E foi muito legal. E isso é que eu falo para as pessoas. Não fica com essa, sabe, esse sentimento de ah, mas vou gastar para ver aquela pessoa falar alguma coisa. Eu vou... Não, leva isso como investimento para sua vida. Você vai ver como é que muita coisa vai melhorar. Você acredita que assim uma das partes mais importantes de um negócio seria o networking, por exemplo? As pessoas que você conhece talvez seja mais importante talvez do que a ideia principal do negócio? Porque assim, eu percebo que parece que às vezes várias pessoas têm ideias incríveis de negócio, mas não conhecem as pessoas certas para Para pôr em poder prática. isso, para pôr em prática ou para poder alinhar o projeto, entendeu? Ou para conversar e falar assim, nossa, o que você acha dessa ideia aqui? E a pessoa fazer aquele brainstorm e acabar ajudando, né, a essa ideia a fluir ou a ter mais ideias e tudo mais. Você acha então que tipo, isso seria uma coisa realmente importante assim para qualquer negócio, network? Muito importante, muito importante. Vou dar um exemplo para você. Por exemplo, a gente foi, eu com a Rafaela fomos em outro evento de network, muito legal, um almoço. E aí a gente chegou lá e falou, o que será que a gente vai ver, né? Você não tem nem noção. Pessoas que você nunca viu na vida, pessoas de todo lugar do mundo, do Brasil, tudo vem para um evento desse, né? E aí a gente resolveu aí, falando, vamos postar e vamos para ver. Você acredita que a gente chegou lá, a gente viu coisas que nunca imaginava ter na cabeça da gente. Por exemplo, tinha uma moça lá que eu não me lembro de onde que ela era agora, depois eu vou ver com a Rafa direitinho, mas ela exporta peixes ornamentais. Olha para você ver que louco. Caramba. Então, ela pega os peixes ornamentais aqui no Brasil, ela compra do pessoal que cria e manda tudo para fora. E não vence. Ela está em falta de peixes ornamentais para poder vender para fora. Olha para você ver. E a gente não tem, nem imagina. E Não. se você pegar, por exemplo, hoje, dependendo da sua casa, do seu quintal ou de uma chácara, a coisa mais simples que tem é você criar peixe ornamental em caixas d'água, entendeu? Uhum. E aí depois a gente conheceu um outro cara e ele mexe com contêiner. E ele aluga os contêineres para que essa moça possa exportar. Então você vê que vai criando uma rede de pessoas, Sim. entendeu? Que se puta, é muito legal, cara. É muito legal. Vale a pena você ir, vale a pena você investir em network hoje. Sim. E se você for ver, né, que muita base do nosso conteúdo aqui tem a ver com isso, Jesus era a maior inspiração sobre network. Você Era o vê que que mais fazia network a todo vida dele lugar que toda. ele ia, ele fazia network. Então, assim, você vê que ele já deu o exemplo, né, de como servindo você pode conhecer muitas pessoas e ter contato com várias pessoas, às vezes, que você nunca imaginou, simplesmente porque você está ali a serviço, sabe? E eu acho que, Muito assim, bom. talvez a gente possa, né, dar até como dica para as pessoas que essa parte de você servir sem esperar nada em troca outra pessoa é uma forma da pessoa se aproximar de você no network. Ela não vai ficar assim, além daquilo que você falou sobre, tipo assim, você já tem um conhecimento sobre a pessoa antes, também isso de você servir a pessoa primeiro, sabe? Sem saber o que está te esperando de volta. Exatamente, sabe? Não Às vezes a querer pessoa. nada de volta. Isso, às vezes a pessoa tem um negócio, entendeu? Que você pode, por exemplo, arrumar um outro cliente para essa pessoa. Ou, sabe assim, sem esperar nada em troca, Não, mas uma palavra que essa pessoa fala de diferente, sim, entendeu? É uma outra cultura, você aprende muito, é um aprendizado muito grande, gigantesco, sim, entendeu? Então, o investimento que você faz numa viagem aí é praticamente ilusório a respeito de tudo que você aprende lá. sim. Legal. Então, assim, eu acho que essas são algumas dicas, né, para Algumas pessoas dicas de network, de vamos fazer network. aí mais próximos vídeos falando sobre isso. Se vocês quiserem, comenta, né? Deixa aí o comentário de vocês, o que vocês querem que a gente fale mais. Vamos estar fazendo mais vídeos também com outros conteúdos para vocês aí, né? Curte o vídeo, né? Compartilha também nas suas outras redes, com as pessoas que estão querendo aprender a fazer network, a fazer amizade às vezes não sabe como chegar em alguém para poder fazer um amigo novo. E, bom, essas são algumas dicas de networking.
Mas então é isso aí, gente. É como a gente falou, o network vale a pena a gente fazer, vale a pena você conhecer, tá? Investir nisso. Investir nisso. E você pode estar tirando dicas com a gente, marcando. Estou sempre aqui para à disposição de vocês para poder estar ajudando em alguma coisa, se for possível aí, se eu puder ajudar com alguma dica, alguma coisa legal, pode contar comigo. E Beleza? se inscreva nas nossas outras redes também aqui, né? Vou deixar aqui Isso. abaixo as outras redes. É, e é isso. É isso aí. Por hoje, Tamo junto. tamo junto. Até Até depois do depois do fim. fim.